Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Hoje eu vou falar a respeito de mais um processo de solda, vou contar para você a respeito de mais alguns parâmetros de um outro processo de solda. No nosso último vídeo eu comentei com você a respeito dos parâmetros para a regulagem do processo de solda por ultrassom, né? Eu estou respondendo aí a um pedido de um ouvinte dos meus canais, né? O pedido do Everton Sobral. E hoje eu vou falar um pouco a respeito do processo de solda por placa quente, né? No último vídeo, né, a soldagem por ultrassom, ela é um tipo de solda que se baseia na geração de calor por atrito, né, pela geração de atrito entre as duas peças a serem soldadas. Existem outros processos de solda que também se baseiam em atrito e basicamente os parâmetros para esses processos são os mesmos. Então eu acho que ia ficar muito repetitivo eu falar de outros processos de solda que se baseiam em atrito. Basicamente são aqueles mesmos que eu comentei no processo de solda por ultrassom. E hoje então eu vou falar a respeito do processo de solda por placa quente, que é um processo que ele é um pouco diferenciado, uma vez que ele se baseia na transmissão de temperatura propriamente dita para o material. Você, funde o material com temperatura para poder promover a solda. Para me ajudar a acompanhar esse raciocínio, mostrar para você um pouco a respeito desses parâmetros, eu preparei um breve PDF também que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, vai aparecer uma tela, deixa seu e-mail lá. Nesse endereço que você deixar, você vai receber um e-mail, entra nessa mensagem, clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro e você vai ter acesso imediato ao PDF. Se você já está cadastrado na minha lista, siga o mesmo procedimento, clica no link ou clica no botão que está embaixo do vídeo que você recebeu agora, deixa seu e-mail novamente só para eu saber que é um assunto do seu interesse e imediatamente você vai receber a tela de acesso ao download desse PDF, ok? Vamos lá então, para começar... você já está vendo o PDF aí na tela. Para começar a gente discutir aqui o processo de solda por placa quente, eu preparei uma breve animação para a gente relembrar o que é o processo de solda por placa quente. Então dá uma olhada aí nessa animação que eu preparei para você. Muito bem, então você tem aqui as duas peças a serem soldadas em amarelo e em cinza aí você tem a placa quente, né, que vai promover a fusão dessas peças. Então, como é que vai começar o processo? As duas peças separadas, a placa lá em cima, e aí a placa então ela vai se aquecer, né? Então representando aí o aquecimento da placa. Depois que ela está aquecida, ela vai se mover para entre as duas peças a serem soldadas. Essas peças então vão encostar com uma certa pressão nessa placa aquecida, vão receber calor, vai ter uma fusão ali, como você pode ver, virando laranja ali, em uma região da interface dessas peças. Então as peças se afastam, a placa sai, as duas peças então vão ser juntadas novamente com uma certa pressão. À medida que você pressiona essa interface aí, ela tem uma certa expansão, né, uma geração de rebarbas e depois o resfriamento com as peças juntas. Bom, como você pode ver, o processo de solda por placa quente ele é um processo que envolve aí a temperatura, o contato, né, das peças a serem fundidas com uma placa aquecida e depois novamente o contato dessas peças a serem fundidas umas com as outras na interface ali que se fundiu, na interface que ganhou temperatura por esse processo, ok? Então quais são os parâmetros que estão envolvidos no processo de solda por placa quente? São esses que você está vendo aí agora. Basicamente, o primeiro parâmetro que você tem que se preocupar aí é a temperatura. Essa placa aquecida, que vai promover o aquecimento das peças a serem fundidas, vai promover a fusão das peças a serem fundidas, daquela interface que vai entrar em contato e se juntar, né, se soldar uma com a outra, você precisa regular uma certa temperatura para essa placa. E essa é uma grande dúvida, né? Qual que é a temperatura que eu regulo nessa placa? É muito comum você tentar buscar a temperatura próxima da TG de um material amorfo ou próxima da temperatura de fusão de um material semicristalino, né? À medida que são as temperaturas muito próximas que você usa no processo de injeção. Mas a experiência mostra que a temperatura que você tem que regular nessa placa aquecida
ela está bem acima dessas temperaturas. Em geral, você pode regular temperaturas que estão 100 a 140 graus, 150 graus acima do ponto de fusão ou do ponto de amolecimento de um determinado material. Isso acontece por quê? Porque você precisa transmitir energia para o material, você precisa fornecer energia para o material muito rapidamente. Você tem poucos segundos de contato entre as peças que vão ser soldadas e a placa aquecida. Então, quanto mais quente a placa aquecida, mais rápido você vai promover a fusão dos materiais e vai poder prosseguir com o processo. Okay? É lógico que vai existir um limite, lógico que vai existir uma temperatura na qual o material vai começar a se degradar, se você extrapolar essa temperatura, mas lembra, você tem poucos segundos de contato, então é muito difícil isso acontecer, a menos que você extrapole o tempo de fusão, que é o segundo parâmetro, que é quanto tempo você vai deixar as peças a serem fundidas em contato com essa placa quente. É muito difícil que essa degradação ocorra, ok? Tudo mais onde você ajustar qual é o tempo que você vai deixar essas peças em contato e qual é a temperatura que você vai regular. Mas de uma forma geral, você tem aí uma temperatura que está geralmente 100, 150 graus acima do ponto de amolecimento, do ponto de fusão de um material, e um tempo que vai ser o suficiente para você ter uma fina camada de material fundido. Tá? Então é um tempo aí que vai variar em torno de 2 a 5 segundos para você ter a fusão do material. Existe também um parâmetro de pressão. Qual que é a pressão, né? A força que você vai aplicar para que esse material tenha contato então com a placa quente, e depois a força que esse material vai entrar em contato, que as duas metades vão entrar em contato umas com as outras, né? Se você tiver uma pressão muito baixa, na hora da fusão, pode ser que você não tenha um contato perfeito e você não tenha uma boa fusão do material. E na hora do encosto das peças, uma pressão muito baixa pode também não ter a capacidade de fazer uma peça penetrar na outra, você pode não conseguir fazer com que essa região fundida se interpenetre e realize realmente a fusão, a junção das duas metades adequadamente. Então você tem que tomar cuidado para não usar uma pressão muito baixa. Uma pressão muito alta pode ser que você comece a expulsar o material fundido da interface de solda. Então uma pressão muito elevada, como o material nessa interface está fundido, ele está fluido, ele vai ter a tendência de ser expulso dessa região de solda e não vai haver então a junção do material de forma satisfatória. Então você vai ter que achar um ponto aí, de novo, não existem valores específicos, eu não posso dizer para você, olha, use 10 megapascal, 15 megapascal, isso vai depender muito da geometria, da área de contato da sua peça ser soldada, enfim, depende de muitos parâmetros, depende do seu equipamento, o tamanho do seu equipamento, né? Então são muitas variáveis. O importante é você saber que pressões muito baixas podem não promover uma adesão suficiente, uma interpenetração suficiente. Pressões muito altas podem expulsar o material fundido da região a ser soldada, e isso pode levar tanto uma situação quanto outra a problemas de resistência de solda. Um outro parâmetro importante é o curso de fusão e o curso de solda, que é o quanto que você tem que mover as duas peças a serem soldadas para dentro da placa quente e depois para dentro umas das outras. Se você simplesmente encostar o material na placa quente, pode ser que você não tenha uma fusão adequada, você não consiga fundir uma quantidade adequada de material, e da mesma forma, se você só encostar as duas peças a serem soldadas, pode ser que você não tenha condições de fazer com que as duas regiões fundidas se interpenetrem, formando aí uma solda com qualidade. Normalmente esse parâmetro tem algumas recomendações, né? Pelo menos, você está buscando aí pelo menos uma interpenetração de 1 milímetro, né? Uma região fundida de 1 milímetro na interface a ser soldada, né? Então esse seria um parâmetro interessante. Você vai ter 1 milímetro de cada lado, um total, um cordão de solda aí de uns 2 milímetros, tá? Então esse é uma coisa que dá para você tentar buscar. E esse curso você regula aí na própria máquina, né, o curso que ela vai movimentar para encostar as peças na placa quente e depois para encostar as peças umas nas outras. Tá? Existe aqui, eu vou pular o tempo de translação, existe, para você ajudar a regular esse parâmetro, existe uma regulagem que é o limitador mecânico,
que é como se fosse um fim de curso que evita que você ultrapasse esse 1 milímetro ou que você use uma distância muito menor que essa. Da mesma forma que a pressão, se você usar uma distância de interpenetração muito grande, você vai ter a tendência de expulsar o material da região a ser fundida. Então você usa um limitador mecânico para garantir que essa distância de solda, esse curso de fusão e esse curso de junção das peças seja respeitado. E depois tem o tempo de translação. Esse é um parâmetro muito importante que vai determinar aí, em grande grau a qualidade da sua solda. Assim como você tem o tempo de fusão, que se for muito curto você não funde o material, se for muito longo você degrada o material, o tempo de translação, o que é? É o tempo que leva para, depois que você fundiu o material quando ele está em contato com a placa quente, é o tempo que leva para você afastar as peças da placa, para a placa quente subir e depois para você encostar novamente as duas peças a serem soldadas. Esse período de tempo é muito importante, porque a partir do momento que você desencostou as peças da placa quente, elas estão perdendo calor para a atmosfera, elas estão resfriando já. Então se você demora demais, se esse tempo é muito longo, a hora que você encostar as peças novamente, que você pressionar as duas peças novamente para promover a fusão, pode ser que seu material já tenha solidificado e não vai acontecer a fusão também. Tá? Agora, se for um tempo muito curto, pode ser que você não tenha o tempo então aí para mover todas as regiões de forma adequada. Então, muitas vezes você quer fazer as coisas muito rápido e começa a remover a placa antes de desencostar totalmente as peças da placa. Você vai então arrastar material fundido junto com a placa. Então você tem que ter alguns cuidados aí para que esse tempo de translação não seja muito elevado. O problema é que ele ser demasiadamente longo, né, que possa causar o resfriamento do material, mas você tem que ter o cuidado de deixá-lo no mínimo possível, que ainda permita a movimentação das peças de uma forma que não cause problemas aí para o seu processo, não arraste principalmente o material fundido da região a ser soldado. E finalmente tem o tempo de retenção, o tempo de resfriamento, que é depois que você promoveu aí a pressão, segurar durante um tempo as duas peças a serem soldadas, até que essa região de solda se resfrie, então realmente solidifique e promova aí a fusão das duas metades da peça. Muito bem, esses são os parâmetros que você tem que regular. Alguns cuidados adicionais, né? A placa, é normal você ter algum tipo de depósito na placa. Conforme o material se funde, ele deixa algum tipo de resíduo na placa aquecida. Em alguns casos você pode usar placas de materiais diferentes, com ranhuras diferentes para tentar melhorar esse aspecto. Isso vai depender muito do material que você está utilizando. Tá? E da temperatura que você está utilizando. Mas, em geral, você pode resolver esse problema com a temperatura. Aumentando alguns graus a temperatura ou reduzindo alguns graus a temperatura, você tem a tendência de eliminar o depósito de material na placa. O uso de revestimentos, como revestimentos de teflon ou de fitas antiadesivas, né, antiaderentes na placa quente, ele, em alguns casos, pode ser utilizado, mas você tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de fita, primeiro, ele se degrada também com o tempo e você pode transmitir resíduos desses recobrimentos antiaderentes para as peças, o que pode levar a problemas de solda, e você vai ter paradas constantes de processo para remover e trocar esse revestimento. Tá? Então você tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de revestimento, vai depender muito da temperatura que você usa. Polímeros semicristalinos, por exemplo, que trabalham com temperaturas elevadas, revestimento nas placas quentes não são uma boa alternativa. É preferível você regular a temperatura de forma que minimize o depósito na placa do que tentar buscar aí uma alternativa de revestimento. Ranhuras na placa que não é totalmente lisa, também podem ajudar, por incrível que pareça, pode ser contraintuitivo isso daí, mas podem ajudar a reter menos resíduos também, dependendo do material que você usa, dependendo do caso. Ok? Então, esse é um detalhe bastante interessante que você tem que analisar e que pode ser resolvido com o parâmetro de temperatura. Bom, esses eram os detalhes que eu gostaria de passar para você a respeito da solda por placa quente. Espero que tenha te ajudado a resolver algum problema no seu dia a dia, desatar um nó de um desenvolvimento novo que você esteja trabalhando, ou resolver um problema de algum processo que você esteja trabalhando atualmente. Eu estou muito curioso para saber a sua história. Me deixa uma mensagem nos meus canais, me manda um e-mail contando como esse conteúdo
te ajudou no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!